Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que literalmente mexe com a cabeça de todo mundo: os cabelos. O nosso entrevistado trata a saúde capilar de forma educativa e totalmente natural. Olá, Michel Dalmédico, tudo bem? Você é tricologista, né? O que é tricologia? Tudo bem, Fabi. Gratidão aí pelo convite. A tricologia é a ciência do cabelo, né? Trico, cabelo, logia, estudo. É uma ciência não médica, ela não é acolhida pelo Conselho Federal de Medicina. É uma ciência, então, digamos assim, que você precisa ter qualificações, hoje tem até a nível de pós-graduação e outros perfis, né, de qualificações. E o meu trabalho, ele envolve muita coisa. Tanto que ele é tão polêmico, porque ele trabalha o ser humano, né? Então eu descobri que, ao longo de 9 anos de carreira, que tricologia se faz de dentro para fora. Não de fora para dentro. E por isso que a gente pode falar que ela é um tratamento natural. Exato. Não só pelo fato dela utilizar ativos, né, que são oriundos de plantas, que têm, né, responsabilidade acerca do poder metabólico de uma planta, mas também porque dentro do meu trabalho eu faço com que a pessoa ela compreenda que os pequenos detalhes da vida eles repercutem no cabelo inicialmente. Até eu uso uma metáfora. Uso muitas metáforas no trabalho. E eu falo sempre que o cabelo, ele é o desprezível da mochila da vida. Nossa, que profundo. É como se você fosse fazer aquele caminho lá de Santiago de Compostela. Né? Já conheceu alguém que fez já? Sim, sim. A pessoa fala que, antes do caminho, ela estuda e tal, eles passam lá um briefing para ela tem que levar isso, levar aquilo, aí ela arruma tudo certinho, a bota certa, tudo certo, o peso correto, a mochila correta. Aí chega lá, sei lá, 50 quilômetros antes de terminar a jornada, ela tá até as cuecas, ela tá se desfazendo, né? Qualquer peso começa a se tornar extremamente maçante. Um amigo meu, ele fala que ele fez, né? E ele terminou com uma cueca só, para ter uma noção. Chegou a descartar. Então, o cabelo é mais ou menos isso no nosso corpo. Qualquer oscilação que tenha, seja a nível de estresse, resistência à insulina, questões intestinais, enfim, qualquer detalhe, o uso de uma medicação, um estresse oxidativo, vai pegar ali. Porque é o que você vive sem. Entendeu? E daí as pessoas não entendem isso. E aí elas usam fármacos extremamente pesados para tratar uma questão genética, por exemplo, num contexto de alopecia androgenética, que atinge aí, sei lá, a cada 100 homens, 70 mais ou menos, e uma porção de mulheres também. Então elas usam fármacos pesados sem entender a base. Então, por exemplo, imagine se isso, né, o cabelo é o artefato mais desprezível da mochila da vida, voltando à metáfora. Então imagine uma pessoa que não tem problema genético no cabelo. Já é desprezível. Pensa para uma pessoa que já tem o cabelo fraco. Entendeu? Vai ser ainda mais. Então daí ela une a fome com a sede. Sim. Entendeu? E as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então o meu trabalho ele é uma missão de vida para que as pessoas possam entender, Fábio. Talvez num contexto que a odontologia fez. De uma forma bem interessante, bem bacana. Hoje, por exemplo, as pessoas escovam os dentes com muito mais naturalidade do que escovavam há 50, 70 anos atrás. É um ponto, talvez não em todas as famílias, mas, por exemplo, meu pai e minha mãe, que eu os amo tanto, ambos usam dentadura, a famosa chapa. Talvez, não, meu pai não usa e tal, mas talvez teu avô use. Sim. Porque naquela época, não tinha recurso também. Era muito mais, digamos assim, né, restrito o recurso, o dentista e tal. Mas cá entre nós, eles não escovavam, né? Não tinha assim aquele lance de escovar os dentes. Era cultura, né? Cultural e a ignorância mesmo de falta de conhecimento, né? Eu uso alguns assim, conhecimentos, né, digamos assim, popularescos para refletir. O próprio banho, se tu para analisar, a higiene do banho diária, antigamente não existia. Não tem o lance, hoje é sábado, a gente toma banho e tal. Sim. Tomava banho no sábado. Eu ainda peguei na casa da minha avó aquele banheiro atrás de casa. Porque não era todo mundo que tinha banheiro. Tu não lembra daquele móvel do banheiro lava-pés? Sim. Eu sempre me pergunto, não dá pra lavar o pé no banho? Né? Se tem um negócio... E não era uma coisa tipo um lavabo lá fora, chegava da roça e lavar os pés pra almoçar. Não. Sinceramente...
Não posso afirmar, mas pra mim lavava os pés e ia dormir. Sim, mas é porque eram outros cultural. tempos. E aí você quer chegar nos cabelos com isso. Eu quero fazer com que, quando eu sair desse mundo, que eu posso sair amanhã ou daqui 50 anos, não sei, tô com 40 agora quase. Então, eu quero deixar essa mensagem, que as pessoas naturalizem mesmo, que eu digo não de ser natural, mas que elas normalizem o cabelo como um hábito de higiene, tratar o cabelo. E não como um adereço estético na cabeça. Porque quando falta o cabelo, ele se torna importante. Sim. Mas, cara, tem que ser importante antes de faltar. Principalmente se você vê teu pai careca, cara. Tá com 15 anos, teu pai careca. 50% de chance que você vai ser igual. Não gostou do que viu, cara? Mas dá pra brecar isso? Não quero que tu me responda agora como. Eu quero me dizer que se dá. Dá. Então, quero falar disso, quero falar de minoxidil, quero pedir várias. Eu tenho aqui uma lista de dicas, assim, pra mulheres, principalmente, sobre cabelos. Mas vamos voltar pra tricologia. Certo. Quando a gente tem problema com o cabelo... Assim, como tu falou, a gente não tem muita cultura e não, né, tipo, de cuidar da saúde do cabelo. A gente quer cuidar da estética e tal. Ou a gente vai no cabeleireiro, ou quando tem alguma doença. Aí eu queria te perguntar a diferença entre o dermatologista que cuida do cabelo e o tricologista. Certo. Já parte de profissão mesmo, né? O dermatologista, ele formou medicina e daí ele fez uma especialização em dermatologia. A dermatologia, ela trabalha a pele, que é o maior órgão do corpo. Então, por exemplo, você tem um problema na pele, você não busca um tricologista, busca um dermato. Tem uma doença, busca um dermato. Tem uma doença no couro cabeludo, você busca um dermato. Qual é o desafio e a confusão? É até um contrassenso, porque a tricologia ela não é acolhida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, por exemplo, o médico que ele se intitula tricologista, ele estudou tricologia tão como eu. E eu acredito que até pela carga e rotina, e não estou querendo menosprezar ele, mas eu acho que até muito menos, entendeu? Porque é uma outra pegada. Então, muitos hoje utilizam essa nomenclatura tricologista até por uma questão de marketing, porque a pessoa acha que é... Mas o tricologista, você, por exemplo, tem um registro? Como é que funciona a profissão? É uma profissão que ainda não tem, ela não é acolhida por nenhum órgão, né? Então, é uma profissão livre, digamos assim, né? Então, qualquer um pode se intitular como tricologista. Tem que cuidar, então, quem você vai procurar também. Com toda certeza. Eu até uma coisa que, para quem me acompanha, e eu trabalho com tanta verdade no meu trabalho, por isso que até que não conseguem me parar, porque eles não conseguem encontrar uma lacuna de mentira, né? Tentam, mas não conseguem. Eu sempre friso, nunca feche um tratamento por antes e depois, principalmente agora com IA, que você pode criar isso na IA. Criar. Então, assim, nunca feche nem pelos meus. Nem pelos meus. Eu divulgo lá no meu Instagram, antes e depois, até eu falo, já falei várias vezes, porque infelizmente querem ver, sabe? Tipo, é o senso comum da pessoa. E eu até entendo. Mas, cara, você só vai entrar pro meu trabalho se você entender a minha filosofia de trabalho. Até porque eu sempre friso. Cara, eu tenho a oportunidade de destruir com a minha carreira com você, ou de melhorar ela. Sim. Você pode ser um antes e depois meu, ou um hater real. E eu não tenho hater real, porque eu sempre cuidei. Então, eu sou visto, inclusive, na internet como grosso, como que responde mal as pessoas. Nossa, tem contato com ele. Ok, talvez em algum momento... porque você dispensa paciente, cliente, digamos assim. Dispensa a maioria. De 100 contatos, olha, fica dois. Sério? Fica dois. Mas para fazer um trabalho bem feito, é isso? Sim. Olha, começou... Eu vou ser bem sincero contigo, acho que aqui é o lugar pra gente ser, né? Por favor. Começou pelo fato até de proteção. Porque em 2018 foi a primeira vez, e a única, graças a Deus, que eu fui denunciado por exercício ilegal da medicina, né? Lá em 2018. Dezembro de 2018. E quando o trabalho estava muito grande mesmo já, né? Na época eu atendia na clínica, atendia como tricologista presencialmente. Então foi muito vexatório aquilo para mim. Para ter uma noção, eles fizeram uma investigação de 6 meses. E investigar, obviamente que eu não sabia, uma investigação polícia civil, cara. Sim. E aí teve um dia, uma tarde, e foi engraçado, naquela época, eu gostava, até por respeito às pessoas que eu atendia, eu gostava de social, bem de social pro consultório. Então eu ia de gravata, eu ia normal, cara... Não, até eu brinco, não é se terno e gravata fosse uma questão fosse ato médico, os pastores estavam presos, né? Entendeu? Vários, né? Segurança. Não, várias profissões. Então é uma formalidade, dá uma seriedade. Até porque como o meu trabalho era sério, eu queria demonstrar isso, né? E rola que no final de tarde, eu estava atendendo um cliente, né, um paciente, e aí eu libero ele.
E aí eu tava tão cansado, eu sentei lá na minha cadeira e tal, e aí a minha secretária, na época, ela abriu a porta e disse, Michel, o delegado quer falar com você. O delegado falou comigo, que ligação mais interessante, né? Não é todo dia que o delegado. E eu lembro que eu atendi assim, ele falou, e aí, doutor, tudo bem? E eu falei, não, doutor, eu acho que é o senhor, mas tô bem. Ele, beleza? Você poderia vir aqui tomar um café comigo? Exatamente assim. E daí café com o delegado, né? Interessante. Será que ele é careca? E daí eu falei, mas posso sim, mas o senhor não pode me antecipar o assunto? Ele, não, você queria conversar contigo aqui agora. Quando você pode? Mas o dia que você puder. Bem assim. Daí eu falei, não, posso agora, o senhor está disponível? Eu sempre fui de resolver as coisas. Isso era meio 5h30 da tarde. Ele, tô assim, a delegacia, o consultório ficava no NIC Office. Isso, Joaçaba? Joaçaba, eu ficava no NIC, a delegacia dava o quê? 400 metros. Peguei, saí, e nesse específico dia eu tava com um camisetão. Lembra que tinha aquelas coisas extremamente brega, né? Que eu não sei como que eu usava aquilo. É uma espécie de uma conguinha, tipo um croquete, sabe como que chama aquele trem? Eu tava com aquilo no pé e uma calça semelhante a essa. E eu fui, cara. Cheguei lá na delegacia e tal, pedi pra falar, era o Marcelo, o delegado. E daí a mulher lá, assistente, não sei, me levou até a sala dele. E aí eu abri, entrei assim, ele falou, esperava que você ia vir de gravata? Daí eu falei, não, por quê? E aí ele sentou, aliás, eu sentei, e ele me falou assim, cara, tipo, tá, assim, me mostrou, né, tinha lá uns esquemas do Facebook e tal, um maço de papel, e aí ele, nós recebemos uma denúncia e tal, de exercício ilegal da medicina, e daí eu já vi aqui que a tricologia não faz parte da medicina e tal, só que assim, Michel, a gente tá te investigando há 6 meses, cara, o que você faz mesmo, cara? Ele me chamou para perguntar. Porque ele também não estava entendendo. Ninguém conseguia entender o que eu fazia. E a denúncia foi por quê? Por causa do teu nome? Olha, ele não conseguiu me explicar, segundo ele, né? Eu não sei se ele quis resguardar alguma informação. E, segundo ele, a denúncia era anônima, então não tinha. E ele citou várias situações que poderiam ser, talvez, o meu nome, algo nesse contexto. E aí eu sei que, cara, eu tive que passar um fim de ano horrível, assim, porque ele teve que terminar aquela investigação, então ele encaminhou para o fórum aquilo, e aquilo poderia ser acolhido ou não pelo Ministério Público, né? Sim. E aí rolou, cara, que eu passei um fim de ano assim terrível. Mas não deu nada? Não foi nem acolhido. Só te deu preocupação? Só dor de cabeça, acho que foi no dia 6 de fevereiro, eu fui lá no fórum e foi arquivado, como diz a denúncia e tal. E daí o meu advogado na época falou, Michel, isso até foi muito bom para você, porque a partir de agora, se rolar semelhantes, exceto que tenha um fato novo, você não vai ser mais incomodado por isso. Você nem notificado mais vai ser, porque tipo, se for... E até hoje tu não sabe, pode ter sido por inveja, por ignorância mesmo, por alguém que viu o nome, achou que eu estava usando o nome como algo nesse contexto, enfim. E aí rolou, cara, que depois disso, principalmente, respondendo a pergunta, eu comecei a me tornar muito seco com as pessoas por um processo de defesa até. Então eu sempre... eu ficava naquela que ela estava me pescando ou não, e tal, e tal. Então eu comecei a filtrar de uma forma muito absurda e querer que as pessoas se conectassem a mim por aquilo que eu era mesmo, sabe? Então, tipo, era meio que assim, o cara entrava e contava achando que eu era médico. Eu já desfazia tudo aquilo. Então, o meu atendimento para muitas pessoas ele é visto como grosso, porque ele é completamente diferente do atendimento de um consultório do médico, que você liga, a pessoa tal, não sei o quê. A pessoa quer saber o preço. Eu digo, não, eu não vou te falar o preço, eu tenho que entender se eu quero te atender. Mais ou menos isso. Então isso soa, se você não calibrar bem, daí eu compreendo, as pessoas soa como uma certa arrogância. Sim. Entendeu? Só que as pessoas nunca estiveram na minha pele. Sim. Por um outro lado, foi maravilhoso. Porque eu trouxe comigo uma legião de pessoas, entre aspas, assim, fiéis. Eu tenho MDM de 9 anos. Exatamente de 2016. Entendeu? Que está comigo até hoje. Então até eu brinco, eu falo, eu tenho um monte de casa alugada por aí. Então, tipo, como eles tratam comigo ao longo dos trimestres, eles continuam me abastecendo financeiramente. Então, hoje eu me tornei como se fosse um cara que, não, de certa forma, não precisa de mais clientes, sabe? Sim. Porque, sinceramente, hoje a minha vida, eu sustento ela com aqueles que eu tenho. Sendo que eu cuide bem deles. Então, e como que funciona? Vamos supor eu agora, né? Sei lá, tô com cabelo ficando fraco, né? A idade chega, a gente acha que é Covid. Né? Também pode ser. Vamos lá, Michel, me ajuda, quero engrossar o cabelo. Você tem que entender
que o cabelo ele sempre afina e cai por algum processo inflamatório. Ele pode ser de ordem genética, por exemplo, em uma alopécia androgenética, sensibilidade a andrógeno, principalmente, né, a dermatologia, ela, infelizmente, ela falha muito, ao menos as informações que chegam até mim, não explicam isso para as mulheres. Então não adianta tomar vitamina, não adianta tomar queranate, não adianta tomar silício disso, daquilo, biotina, o que for, não adianta fazer intradermoterapia, MMP, tem que controlar a inflamação. E a inflamação... Aí a saúde como um todo. Vai ter principalmente resistência à insulina, picos aí de glicemia, e vai ter a própria sensibilidade a andrógeno, que ela é extremamente menor do que um homem, até porque a mulher é extremamente menos andrógena do que um homem. É mulher. Agora, por exemplo, sei lá, o SDHA, que é um precursor de texto, talvez, né, o andrógeno mais potente da mulher ali, né? Depois, na pré-menopausa, ela vai ter outros. Esse mesmo, ele já incomoda, porque se a mulher tiver uma sensibilidade muito alta, uma genética de calvície muito alta, vai gerar inflamação. Então, se não controlar esse processo inflamatório no couro cabeludo, na pele no geral, nada vai resolver, tudo vai ser paliativo. Tá, entendeu? E aí tu precisa de exames antes. Sempre friso, a pessoa que ela se torna um MDM é alguém que cuida da saúde. Então, você não precisa fazer, que é uma confusão que as pessoas têm. Não existe exame de calvície. Não existe nenhum exame, nem a própria tricoscopia. Que é aquele que... passar o microscópio até brincar. Você vai ver teu couro cabeludo na televisão. Só isso. E eu refuto, e até o maior desafio, assim, é que quando eu falo sobre isso, ninguém se coloca realmente para discutir comigo, né, de uma forma nas ideias, porque é irrefutável. Por exemplo, um cabelo, você analisa a evolução dele quando ele começa a parar de cair, engrossar e preencher falha. Entendeu? Então a tricoscopia ela sinaliza a presença ou não de ósseo folicular, que seria se tem o cabelo ali ainda na falha, entretanto não é certeza que vai vir. Então se você tratar a base e vir o cabelo é porque tinha, né? Se não vir é porque não tinha, entendeu? Então sempre o tratamento vai ser o maior termômetro. E esse tratamento ele não pode ser só externo ou dependente de fármaco. Tem que ser oriundo de uma pessoa que está querendo alinhar a saúde. Ela pode chegar até mim com a saúde desalinhada. Mas depois que ela se torna um MDM, né, um paciente, MDM, para vocês entenderem, é o meu paciente. Que são as tuas iniciais, né? Exatamente. Até eu brinco que tipo, o paciente é o que espera, né? O MDM ele é ativo. É o que age. Então ele vai começar agindo cuidando da saúde. Então ele vai buscar um médico, nem que seja no posto, ele vai fazer uma bateria de exames. A mulher que trata comigo, eu exijo que ela tenha acompanhamento ginecológico, né, toda a questão das glândulas, para a gente caminhar junto. Então eu não roubo a vaga do médico. Não. Na verdade, eu melhoro a vida dele. Entendeu? E o cabelo deixa que eu trato, porque a forma de que eu enxerguei o cabelo ao longo desses 9 anos funciona porque ele é completamente diferente. Então o que acaba ocorrendo quando você usa um fármaco? Minoxidil, finasterida ou dutasterida. Lá o cara prescreve isso para cabelo. Ele acaba ferrando com todos os outros aí. Ele vai ferrar com... Cara, a pessoa ela pode se tornar talvez uma resistente à insulina, entrar numa síndrome metabólica, o cara pode ficar impotente, enfim, uma série de outros desafios que você acaba acabando com a saúde de uma pessoa. O que eu tive, assim, Fábio, que é aterrorizante de homens, o cara me falava assim, chorando, isso não é para a clínica já, que era completamente saudável, viril, resolveu tratar o cabelo, acabou. Uma vez eu atendi um senhor, até eu já contei em várias lives isso. Ele tomou 9 anos. Nossa. Né? 9 anos. E já faziam 13 anos que ele estava impotente. E, cara, foi muito triste porque, tipo, ele me contou da separação dele, que a mulher dele falou isso pra ele. A mulher dele arruma um outro cara, meses antes de se separar e tal. Depois ele descobriu que já tinha outro cara. E aí, naquelas discussões, naquelas DRs, a mulher jogou na cara. Que foi porque o outro cara conseguia fazer o trabalho mais íntimo e ele não conseguia mais. E culpa do minoxidil? Da finasterida. Finasterida. Os dois são... Você não recomenda remédio? Não recomendo, primeiramente, né? Até por não ser médico. Sim. E mesmo que eu fosse, sinceramente, assim, Fábio, se eu fosse médico, eu não trabalharia com cabelo. Entendeu? A medicina, dentro da medicina tem pouquíssima, aliás. Tem muita incongruência científica. Então, por exemplo, os médicos eles querem
provar que existe uma segurança de uso dos medicamentos. Quando a ciência não prova. Tem artigo científico, inclusive eu publiquei no meu Instagram, né, um artigo científico aí, acho que 2023, que está no PubMed, acolhido pela própria comunidade médica. Artigo científico com DOI, certinho. Não tem segurança nenhuma em nenhuma dose. Precisa de muito estudo ainda, entendeu? Então, se vende, infelizmente, essa é uma realidade, de uma forma banal, num lá garantia só eu, entendeu? Uma medicação que não tem segurança. Tanto que o minoxidil oral, ele não é aprovado pela Anvisa, para cabelo, pela EMA e pela FDA. É prescrição off-label. Então o médico ele pode prescrever, ele tem esse direito. Mas para outro fim. Ele pode prescrever inclusive para cabelo. Sim. Né? Então a prescrição off-label é quando é prescrito fora da bula. Ah, entendi. Ele pode prescrever para cabelo, sendo que o paciente tenha total consentimento que pode dar ruim. Ambos assumem, entendeu? Sim, sim. Tipo, você está ciente, eu estou ciente e tal, se der ruim, volta aqui, a gente vai... vamos assumir essa parceria. Não tem o que fazer. É isso que tem e eu quero que você faça. Ponto. Agora, por exemplo, eu tive um post que hypou no Instagram que, cara, dezenas e dezenas de comentários de pessoas que não sabiam e que foi prescrito e não sabiam. Tá, foi esse aí que deu cancelamento, entre aspas, né? Um burburinho mais forte, né? Foi esse? Foi esse. Que bugou o teu Instagram. Eu tive mais ou menos uns 200 médicos, assim, ó, não vou exagerar, 200 não, mas enfim, umas dezenas de médicos me questionando, e eu tive uma porção de denúncias no meu Instagram, a ponto de bloquear o próprio Instagram. Aí ele entra com uma análise, né? Que eu não sei como que é feita, se é um ser humano ou é um robô, uma IA que faz análise, e meu Instagram ficou travado. Eu fiquei 2 dias sem poder postar nada, sem poder comentar nada, ele ficou travado, e aí quando, né, acredito que eles perceberam que não era fake news, que não era nada disso, aí eles liberaram de volta. Mas isso foi por conta do teu questionamento e do que você mostrou eu fiz um post... Um estudo falando dessa medicação. Exato, eu fiz um post falando minoxidil ou vilão do coração, né, indagando, né, sobre isso, e aí eu coloquei uma base científica, e enfim, e aquilo começou a hypar. Como assim? Como assim? E daí alguns médicos começaram a me defender, falar que era fake news, que não sei o que e tal, e eu comecei a responder cientificamente aquilo. Então até uma pergunta que eu faço, que ela é toda pessoa que vai no médico e recebe esses medicamentos deveria fazer assim, a seguinte pergunta: doutor, se me der ruim que isso aí, tem tratamento aprovado, realmente aprovado? O senhor me garante que o senhor me tira do colateral? O senhor me garante? Tem um tratamento aprovado para isso? Né? Acolhido. Que é impotência. Impotência, ou até uma problemática no coração e etc. Né? Até, enfim, teve pessoas que relataram lá infarto, para ter uma noção, etc. Né? Tá lá documentado, né? Outra pergunta que é muito importante: existe algum exame? Então, por exemplo, eu quero tomar minoxidil, eu quero tomar finasterida, eu quero tomar dutasterida. O senhor tem algum exame que me garanta que eu não vou fazer parte desse percentual que está na bula? Porque está na bula. Tem algum? O senhor me garante isso? O senhor assina aqui me garantindo? Eu acho que vai receber silêncio nessas 2 perguntas, porque não existe isso, sabe? Então, nada contra usar. Eu não estou aqui retirando a autoridade médica. Jamais. Até eu falo que tem um médico que cuida da minha mãe. Jamais. Agora, o paciente precisa ser informado. Ele não pode usar isso aí só porque o médico prescreveu e tem a segurança, porque não. O médico é um ser humano. E a ciência ainda não deu segurança sobre isso. Tanto que não é liberado. Por exemplo, a dutasterida, ela ainda não é liberada, de certa forma, oficialmente, né, para cabelo. Né, só em doses baixíssimas em cosméticos. Né? Para mulher ela é proibida. E eu recebo também pessoas mulher tomando dutasterida. Finasterida também, né, não é aprovada. Proibida é muito grande, né? Não é aprovada pelo órgão, né? Até eu vou mudar a palavra. E o minoxidil também não é aprovado por EMA, por FDA ou por Anvisa oral para cabelo, nenhuma dose. E se repassa assim no contexto que, é bacana, tranquila. Tipo, a medicação é maravilhosa. Não é maravilhosa. A medicação é perigosa. Ela pode ser usada, mas com exímio acompanhamento. Sim, pode ser que tenha caso que vai precisar, mas tem que ter todo esse acompanhamento e exame e tudo isso. Na verdade, como é um vasodilatador, né? Então,
ele tem um canal nas células pancreáticas chamado K+ATP, que ele, né, abre. Esse canal gera vasodilatação, entendeu? Só que, cara, é muito desafiador você manter esse canal aberto o tempo todo. Porque quando você fecha o canal, né, você libera insulina. Quando você abre e mantém ele aberto, você bloqueia a insulina. Então, você usar isso, você vai estar bloqueando o teu pâncreas de liberar a insulina. A dose é pequena, mas água mole em pedra dura, tanto bate que for. Deixa eu te perguntar, então, como que é o teu tratamento? O teu programa de tratamento, anotei aqui, com a equipe vetorizada. Como que funciona? Então, o meu trabalho, ele seria a base dele educativa. Então, o que eu entendi, Fabi, ao longo desses anos? Que o que faz a pessoa usar o medicamento fina-dutase, minoxidil, e cair no efeito colateral? É falta de conhecimento, falta de educação. No mínimo, se ela fosse educada, ela faria algo consciente. Ponto. Né? Filho sabia que ia dar ruim e me danei, né? Ou então, estou fazendo isso, estou fazendo os exames, estou fazendo meu acompanhamento médico e tenho a educação que eu preciso cuidar disso, porque o que eu estou fazendo não é brincadeira. Então, em qualquer âmbito falta educação. Então, o meu trabalho ele é educar a pessoa capilarmente para que ela consiga desenvolver uma vida alinhada a esse cabelo. Para que esse cabelo não se torne, vamos voltar na metáfora, o desprezível da mochila da vida. Entendeu? Então, quando uma pessoa ela consegue se educar, não a nível de dieta, mas ela consiga aprender a comer, até com todo o respeito aos nutricionistas, são muito importantes, mas as pessoas elas não precisam de um nutricionista, elas precisam aprender a comer. Agora, se elas querem um resultado específico no corpo XYZ, bacana, elas buscam, mas qualquer pessoa que saiba comer, ela vai ser saudável. Entendeu? E como seria esse saber comer? Capilarmente, né, até dentro de tudo que eu estudei, inclusive, né, a nível superior, eu mapeei os alimentos que o cabelo gosta e o momento que a pessoa deve comer. Quais? Cabelo ele vai gostar sempre, até existem números, né? Mas assim, o cabelo sempre ele vai gostar de proteína alta, glicemia baixa, fibras. Tá. Chás. Proteína, pouco açúcar, pouco carboidrato. Não seria nem o pouco carboidrato, mas o carboidrato correto, né? Então, por exemplo, o carboidrato que o cabelo mais gosta é batata. Sério? Batata tem catalase, né? Potente antioxidante, sem encontrar outras situações. Mas não que você não possa consumir um arroz, não que você não possa consumir até um pão, mas tem um momento, tu compreende? Então, por exemplo, quando você acorda, é a maior cagada que tu começa a fazer com o teu cabelo, porque você está em jejum, todo mundo acorda em jejum. Então o café da manhã a desgraceira do cabelo é o Meu Jesus, e aí, o que se faz? Nunca doce no café da manhã, nada doce no café da manhã. E quando você vai fazer a ingesta do alimento... mas então eu tô certa, porque o meu, pelo menos um ovinho lá e um cafezinho preto, pelo menos. Bacana. Aí fruta não, então? Não, jamais. Fruta meia tarde. Fruta é frutose, né? É saudável, mas não é o momento, entendeu? Então, por exemplo, você vai acordar de manhã, você precisa fazer um processo para você ter uma leve liberação de insulina, para o teu corpo acostumar com a insulina, para não dar pico. Então aí aquele famoso água morna com limão, uma colher de sopa de vinagre de maçã, entendeu? Você vai... Tudo isso é certo mesmo? Tudo é muito correto. Olha só. Você vai fazendo o teu corpo trabalhar. Aí você vai consumir um alimento, o melhor é você fazer até um jejum, até o meio-dia, né? Se você quer entrar numa pseudo-autofagia, digamos assim, né? Entretanto, que se você quiser tomar o café da manhã, não tem problema. Sendo que você, a hora que for comer, o teu corpo já seja preparado para o alimento, entendeu? O cabelo ele sempre vai sofrer com o baque, seja emocional, seja glicêmico, enfim, ele sofre. Se o teu corpo entrar numa agressão, vai pegar no cabelo, entendeu? Então, nessa minha didática, digamos assim, eu desenho o dia para a pessoa. Só que daí é a questão, até eu brinco, se fosse fácil fazer isso, eu pegava, eu gravava um curso e vendia na Kivify. Todo mundo faz igual, né? Então eu pego a pessoa, porque só vai funcionar se ela fizer. Faz sentido? Todo.
Eu preciso entender quem que é esse cara. Entendi. Como que ele funciona. A Fábio, se eu fosse... E cada um é cada um, né? Cara, se eu for tratar a Fábio, eu vou ter que entender que ela tem o Ver Mais, que ela tem o podcast, que ela acorda tal, que ela tem filho, que ela tem o... Como é que é o nome do marido mesmo? O Giovanni. O Giovanni, que ela tem que não sei o que e tal. Mas que eu ela... tô só pensando no Giovanni aqui, porque, meu Deus, ele vai enlouquecer quando souber essas coisas que tu tá falando aí, porque ele é... A gente brinca sempre assim, ó, fala, mexe com tudo, mas não mexe com o cabelo dele. Mas pelo que eu lembro é bonito. É bonito, mas ele cuida Faz muito. tempo que eu não vejo. Cuida muito. Aí tá todo penteadinho ali, aí se mexe pra... Mas é que você trabalha com imagem, né, cara? Sim. É muito importante. E, então, assim, eu vou ter que entender que, tipo, a Fábio, ela participa de eventos, que ela vai lá em apresentação e tal, enfim, ela faz, enfim, o social, que ela também participa com o próprio marido disso, que ela, talvez, em algum momento, ela vai ter que tomar um vinho. Sim. Ela vai ter que comer um prato. Então, o que é o meu trabalho? É normalizar a coisa. É que você possa levar isso tranquilo, sem dieta radical. E tem gente que, eu vou ter que entrar então na dieta. Não, nada disso. Eu vou fazer você entender o momento de comer. Então, o dia que tem a janta lá e tal, você vai preparar o teu cabelo para chegar lá e ele não sofrer. No outro dia, eu vou fazer você se limpar disso aí, de uma forma tranquila. Ai, e daí legal. entrou a medicina natural na minha vida. Que mudou completamente a lógica do meu trabalho. Isso foi na pandemia, daí aí, 2020 para 2021, que daí o trabalho saiu da clínica e ele foi para online. Em 2022 já não fazia sentido nenhum eu atender mais na clínica. E não saiu mais do online. Não mais. Mora na praia agora, gente. Mora na praia. Só vem aqui pro Oeste pra visitar os pais, pra dar entrevista pra gente. É isso aí. Olha só, que legal. Então, tudo online. Tudo online. Como que é a... De quanto tempo tu tem que atender o teu paciente? Como é que fica essa periodicidade? Tem a consulta inicial, né, que eu faço esse mapeamento, tá? Eu acho que até eu não te respondi tão bem de antes. A vetorização, ela entra no segundo momento. Então, eu faço lá uma consulta inicial, como se fosse uma entrevista, literalmente, com a pessoa, né? Eu faço todo o mapeamento dentro da didática que eu criei do método MDM. Após essa consulta, eu me reúno com a minha equipe. 3 farmacêuticos. Olha A que gente se legal. reúne e a gente discute a estratégia. O plano anual do Vivente. Entendeu? Olha só. O que a gente vai fazer com todas as possibilidades. E os ativos que a gente vai trabalhar, que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Entendeu? Todos naturais, oriundos de plantas, liberados pela Anvisa. Inclusive todos, né, salvo algum detalhe outro de condutor, mas todos têm artigos científicos que ratificam a finalidade capilar. Então, que, enfim, no âmbito natural. Uso né? interno e externo. Tônicos, shampoos e suplementos, né? Fórmula aberta, tudo certinho, com o farmacêutico responsável. E aí, feito isso, né, o MDM faz o pagamento, né, do trabalho e chega até na casa dele. Chega uma caixa lá bonitinha da MDM. Que Aí ele abre a legal. caixa, ele me avisa e eu, juntamente com a equipe, a gente treina ele. Então ele adentra no processo de treinamento. Você vai tomar banho de uma forma completamente diferente. Então, Sério? eu vou ensinar o cara a lavar a cabeça, vou ensinar ele a aplicar o tônico. E daí, mensalmente, ele tem uma revisão para mim ver se ele está fazendo certo. Eu vou desenhar o dia dele, né? Amanhã, à tarde, à noite, as opções alimentares. Como não é uma dieta, eu vou passar várias opções. Ele escolhe. Ele sabe. Então eu digo assim, meu amado, eu não vou estar aí. Eu estou lidando com gente adulta. Entendeu? E aí, mensalmente eu reviso. Pega no pé, inclusive, e Sim. tal, etc, etc. E daí, trimestralmente, a gente se reúne em consulta de novo com ele e modifica tudo isso. Por quê? O ativo natural, como um fármaco sintético também, ele cria resistência. Entendeu? Ele não gera, só se for feito de forma errada. Então eu brinco que veneno de cobra é natural. Veneno de aranha é natural. Não é porque é natural que não faz mal. Sim. Certo? Mas, em resumo, a alteração trimestral, a intercalação que eu chamo, ela é principalmente para a gente trocar o estímulo. Entendeu? Porque, como eu lido com genética, eu preciso alterar o estímulo para continuar moldando a genética, enganando ela. Sim. Em 3 meses, ela já se acostuma com o ativo. A partir do 4º mês fazendo a mesma coisa, e nada vai ser igual. Eu tenho que trocar toda a forma de trabalho. Então, um MDM, ao longo de um ano, ele tem 4 tipos de tratamentos. Entendi. Ele tem 4 tipos de estratégias. Numa estratégia, ele passa tônica à noite. Na outra, ele passa de manhã. Na outra, o banho é assim. Na outra, o banho é assado. E eu caminho com esse cara. E daí eu brinco, não é filantropia, esse cara tá me pagando, e é maravilhoso trabalhar com ele. Tanto que, assim, possivelmente, eu vou terminar aqui o podcast, eu vou abrir aquele celular e vai ter 10 mensagens. Eu vou lá, chegar lá no carro,
Eu vou sentar, antes de eu partir, eu vou responder todos. Porque eu tenho isso como uma missão na minha vida, sabe? Michel, quando você fala que é maravilhoso, teu olho brilha. Cita um caso pra nós, assim, de feedback que você recebeu. Deve ter vários, assim, mas conta pra gente alguma coisa assim. A mulher. Eu tenho uma amada, que é a Flavinha. O Michel, eu tenho uma história que você conhece, né? Desde a época do Ver Mais. Eu tenho uma história de vida muito, muito sofrida mesmo, né? Eu sou até sem ficar me achando, eu sou um guerreiro, um vencedor. E, diferente do que algumas pessoas pensam, eu tenho um altruísmo muito grande. Meu coração, e talvez é por isso que Deus me permitiu chegar na vida que eu tenho hoje, que eu vivo a vida dos sonhos, literalmente. Né? Eu moro 200 metros da praia, Paradise City. E quando eu olho uma pessoa, eu olho um ser humano, na consulta em si. Talvez eu exagerei na minha vida, eu fui meio tosco, estúpido no contato, num processo de defesa mesmo. Mas quando a pessoa me paga, cara, eu sinto uma obrigação naquilo que é surreal. Se ela me pagou uma consulta, eu tenho que ajudar ela. E uma vez eu tive um caso da Flávia, eu até já contei em lives isso, ela me permite, se ela escutar, ela não vai ficar brava. A Flávia, ela agendou uma consulta comigo, e, cara, ela fez consulta da cama. E ela tinha uma alopecia areata. Na hora eu vi que era uma alopecia areata, que é um problema autoimune. Que é daquelas falhas? Isso, né? Que é um problema autoimune quando os linfócitos atacam o folículo e interrompe a fase de crescimento do cabelo. Não mata, é diferente. O processo inflamatório que em volta do bulbo, ele interrompe a fase anágena, a fase de crescimento do cabelo. O cabelo está ali. A cabeça... Durante um tempo vão ficar aquelas falhas. Normalmente tem problema psicológico envolvido, muitas vezes não. Sim. Tem relação com a resistência à insulina, em várias situações, né? Mas a partir do momento que o teu sistema imunológico liberar esse cabelo, volta a nascer, pode ser que nunca mais dê. Dá na barba, os de homem também, sobrancelha. Tem a parcial, que é o que ela tinha, tem a total, quando perde todos os cabelos, e a universal, quando perde todos os pelos. Que é algo... Enfim, tem pessoas famosas que têm a universal. Sim. Não vou citar para não falar, talvez, algo, né, incongruente, assim. Enfim, então, em resumo, eu abro a chamada de vídeo com a Flávia na cama. Na hora, quando ela começou a falar comigo, eu vi... Cara, tá, areata sim, beleza. Mas não é esse o problema da mulher. Eu tinha tempo naquela tarde. Isso era umas 2 da tarde, mais ou menos, e eu só ia ter consulta às 5. Eu tinha aquele intervalo. Então, das 3, é 1 hora de consulta, no normal. Das 3 às 17, eu ia, enfim, eu ia descansar e tal. Das 15 às 17. E aí, eu pensei, cara, comecei a conversar com ela. Ela tinha os gatos e tal, ela começou a me mostrar os gatos e tal, ela se espantou. E aí, cara, por fim, a gente não falou de cabelo na consulta. Eu pensei, cara, essa mulher... Eu entendi na hora. Uma pessoa sozinha, ela tinha os seus 50 anos, mais ou menos. E, cara, ela precisa de um amigo, essa mulher. Ela não tá precisando de um tricologista. E comecei a conversar com ela depois, à noite, no Instagram e tal. E, cara, eu comecei a pedir pra ela ir caminhar e tal. No outro dia ela já foi caminhar e tal. Cara, por fim, assim, até eu brinco. Hoje a Flávia não tem mais alopecia areata. E eu brinco com ela que eu vendi pra ela um suplemento e um shampoo. Ela nem trata mais, ela não faz mais consulta, ela se tornou uma amiga minha. E ela não tem mais alopecia areata. Então, hoje ela vai caminhar, ela vai treinar. Aí, às vezes ela dá umas pegadas, ela me manda umas mensagens, que eu digo, Flavinha, assim é antiga, tá? Volta. Eu ativei, sabe? Foi uma coisa assim que, pra mim, na época, aquilo eu falei, cara, quanto que as pessoas precisam de um ser humano, cara. Não estão precisando de um profissional, é um ser humano. Eu não fiz nada da tricologia com ela. Até porque dentro da tricologia ou da medicina, a alopecia areata não tem tratamento. Não? Tem que esperar? Cara, tem que tratar talvez na medicina vão trabalhar imunossupressor, corticoide. E daí não tem como aplicar sempre, porque dá efeito colateral, corticoide, a pessoa enche e tal, etc. Mas assim, normalmente ou a pessoa fica com aquilo para sempre, numa alopecia areata total, a pessoa tem que usar uma peruca, ou vai ficar com aquelas falhas indo e voltando e tal, etc. Ou vai conseguir superar o problema mesmo, de uma forma autocurável, e não vai mais incomodar. Mas dizer que tem um tratamento, não tem, entendeu? Já tive outros depoimentos também de pessoas que assistiram lives minhas, nem trataram comigo e se resolveram de alopecia areata. Enfim, mas não estou dizendo que eu tenho um tratamento clássico para alopecia areata. Sim. Simplesmente eu trato como ser humano. E teve um outro caso, que foi muito legal também, esse de homem, que é um caso de uma restauração muito forte, tá? Inclusive nos meus últimos posts no Instagram. Tá aparecendo na nossa tela o tempo inteiro, tá? É o José.
O José até é muito engraçado porque ele começou a tratar comigo em 2022, já no online, 100% online, ele é do Piauí. E ele é um cara muito legal, assim, bem diferentão, assim, bem largadão, assim, um cara muito de boa. E ele começou porque ele queria fazer transplante. E aí ele não queria tomar finasterida, dotação de minoxidil, é um cara, né, digamos assim, minimamente clarificado, né? E aí ele falou, já que o negócio é natural, aí vamos fazer para ver o que dá para recuperar aqui um pouco e tal, depois eu vou fazer um implante e tal, pá. E começou a ir, cara, não vinha nada, cara. E foi 2022, nada. 2023, nada. Eu lembro que tinha vezes assim que ele renovava o tratamento, a gente fazia consulta e dizia, mas esse cara é guerreiro, mas eu nunca enganei ele. Cara, tá continuando tratando. Vim, umas penuginhas, assim, mas sabe? Eu dizia, que cara persistente, cara, porque a maioria desiste, porque a maioria entra naquela expectativa que em 3, 4, 5 meses vai vir cabelo. E foi muito louco, porque o ano passado, exatamente nessa época, era frio. Um dia assim do nada, cara. Ele ficou, teve acho que um trimestre, cara, que ele falhou alguma coisa. Sei que fazia uns 5 meses. Já tinha terminado o tratamento dele. Fazia uns 5 meses que ele não me mandava mensagem e eu pensei, desistiu. Como o caso era muito grave, eu não queria também ficar, sabe? Sim. Até eu pensava comigo, se desistir, ok, não vai ficar bravo comigo, não enganei ele e tal. E ele me mandou um cara com até eu tenho a foto postada com um coraçãozinho, tipo, sabe aquele emoji assim, com coraçãozinho, com os olhinhos de coração, assim, e com a cabeça, cara, com um monte de cabelo, cara. Tipo, cara, em 3 meses aquele cabelo ativou de uma forma, cara. Hoje, cara, pra ter uma noção, ele não quer mais fazer transplante. E você fala o que sobre o transplante? Qual a tua opinião? Maravilhoso. E pode ser um inferno. Ele é dicotômico, né? A forma que vende o transplante é errada. Né? Infelizmente, tão como os medicamentos são vendidos, né? Esses protocolos medicamentosos são vendidos de forma equivocada, a cirurgia do transplante ela é uma falácia, porque eles vendem pontualmente como uma solução. E não é uma solução, é uma cirurgia plástica. Trocar cabelo do lugar. Realocar cabelo. Nós temos 2 tipos de cabelo. Mesodérmico, esse cabelo de lateral e parte de trás. Mais ou menos uns 3 dedos aqui acima da orelha. E os 6 aqui, 7 no máximo da nuca. Pensa no careca clássico. Só lateral, com essa faixa aqui. Sim. Por que ele só tem essa faixa e não tem em cima? É outro tipo. Em cima é ectodérmico. O único cabelo que afina em quem tem o problema genético é o cabelo de cima, o ectodérmico, e vai afinando ao longo de anos e anos e anos. Começa lá com 14, 15 anos. Olha só. Até eu brinco, na primeira masturbação do cara, entendeu? Começa lá e vai até os 60, até o dia que o Joãozinho lá quiser trabalhar, entendeu? Então, por isso que o cabelo tem uma relação direta com a potência do homem. Por isso que é um assunto tão polêmico também, tão delicado. Então, o que o transplante, o que ocorre no transplante? Retira esse cabelo mesodérmico e coloca em meio aos ectodérmicos, nas falhas. Vamos supor, o cara tem as entradonas. Vão tirar aqui cabelo aqui e vão preencher as entradas. Nos 5, 6, 7, no máximo 10 anos depois do transplante, o cara vai ainda ter cabelo, porque o cabelo original nesses anos não vai afinar todo. Só que vai chegar um tempo, a partir do 10º ano, muitas vezes antes, já com 3, 4 anos, começa a surgir novas falhas, porque o cabelo original continua afinando, continua caindo. Aí ficam os chifres do cabelo transplantado, que não afina. Boa parte rejeita também, por causa que está inflamada a pele, não foi feito pré-transplante, não foi organizado o terreno biológico. Está resistente à insulina, intestino tá macaca, tem desbioses intestinais, enfim, tudo aquilo que eu falo no método, o cara vai lá, faz a cirurgia, até eu brinco, que é igual tu pegares uma planta linda, maravilhosa, está num vaso cheio de humus, bacana, aí tu retira aquela planta dali e tu coloca num vaso que tem brita só. Entendeu? É o que vai acontecer. O cabelo ele rejeita boa parte. O famoso transplante que não funcionou, não. O terreno biológico não estava preparado. A partir de 1 ano do transplante, o que ficar ali não vai cair. Entendeu? Só que os demais caem. E daí fica aquelas moitas de cabelo. Aí ficam cicatrizes, Fabi, aqui. E você não tem uma doadora suficiente para preencher toda a parte de cima. Exceto que você queira ficar tipo um lápis, né? Sem cabelo aqui na parte de cima. Michel, três alimentos que todo mundo deveria consumir para ajudar no cabelo. Bacana. Boas sementes, né? Nunca soja, né? Nunca soja. Boas sementes. Carne, né? Grelhada e cozida. Carnes no geral? No geral. Peixe também? Peixe também. Tá. Peixe ideal, tá? Ideal.
Se a pessoa não consegue consumir peixe, ela tem que suplementar ômega. Tá. Né? Mas se consumir peixe... Sementes, carnes... bons carboidratos, no caso batatas, mas aí a mandioca também é interessante, aipim, macaxeira, o próprio arroz, mas em menor Tem que saber os horários. E menos, né? E nunca consumir. Trigo, leite e açúcar. Que é a inflamação do corpo, né? Trigo, leite até eu e brinco, açúcar. eu sempre brinco que Jesus só multiplicou pães porque não tinha batata doce. Boa! Tá, então tá, trigo, leite e açúcar. Vou te fazer agora... E o problema do leite não é a lactose, né? Não, né? É a proteína. É a caseína. É a proteína, né? Sim, já fiz dietas com isso aí, realmente a gente melhora total, né? Eu queria que tu me dissesse mito ou verdade, sim ou não, pra gente fazer uma coisa bem rapidinha. Certo. Lavar os cabelos todos os dias, sim ou não? Sim. Cortar as pontas faz o cabelo crescer? Não. Não? Dormir com o cabelo molhado faz mal? Sim. Estresse causa queda? Sim, porque aumenta a liberação de substância P, mas normalmente não é o estresse da ligação direta, tá? Mas ele potencializa o que já existia. Entendi. Usar chapinha, secador, estraga o cabelo? Muito, quebra a ponta de sulfeto. Passar óleo vegetal hidrata? Sim, tem ação ali de performance, de condicionamento do córtex, né? No entanto, pode gerar algum perfil de irritação no couro cabeludo, né? Então, por exemplo, o óleo de coco é um veneno para couro cabeludo. Sério? Conforme o perfil do óleo, ele pode gerar uma obstrução de poros, né? Sim. Como acontece com a pele, né? E desequilibrar até nossa, porque tem discussão comigo na internet sobre o dito do óleo de coco, porque tem um fulano que fala que o óleo de coco, eu digo, sim. beleza, o fulano lá fez um trabalho até legal, mas acho que hoje em dia ele pirou a cuca. Então, assim, além de ter, obviamente, né, literatura científica que ratifica que o óleo de coco é desinteressante em contato com a pele, né, direto. Um cosmético que tem óleo de coco, ele é feito todo no processo, né? É outra coisa, né? Para gerar o equilíbrio ali. Mas o maior exemplo que tu pode dar para fazer desodorante, o meu desodorante, inclusive, que eu estou usando agora, nesse exato momento, tem óleo de coco. Eu passo óleo de coco na minha axila. É totalmente ao contrário. Porque, entenda assim, né? O que você quer na tua axila? É que ela, né, transpire menos, né? O que ele gera? A obstrução dos poros. Glândula sudorípara. Então, conforme você vai usando o óleo de coco ao longo do tempo, cada vez você vai transpirando menos a axila. Aí, obviamente, eu misturo com bicarbonato de sódio, com um pouquinho de melaleuca, eu faço ali uma receitinha, né? Eu faço uma gororoba ali. E fica super ok, não mancha a camisa e mantém bem legal, bem gostoso. Que legal. Então, é o maior indicativo. O couro cabeludo, ele precisa transpirar. Então, por exemplo, assim, o que vai acabar ocorrendo aqui com a axila ao longo do tempo? Óbvio que com muito tempo, você vai diminuindo os pelos, de certa forma, vai perdendo. Jesus, que perigo. Tu não tem medo nenhum de perder pelo na axila. Problema nenhum de perder, né? Sim, e aí agora aqui não dá. E qual é o melhor hidratante natural, então? Eu gosto muito do jojoba, semente de uva. São óleos bem interessantes, cara, que você pode fazer uso. Só que não pode ser de uma forma muito frequente. O banho de óleos, ele é estratégico a cada 15, 20 dias. Tá. Entendeu? Tá, vamos continuar lá. Cabelos brancos aparecem... Se arrancar, tipo, arranca ou vem mais? Não, mito. Tintura estraga o cabelo? Se ela for permanente, assim, muito tempo, né, ou semi-permanente, digamos, ela vai estragar, porque ela pode gerar o mesmo processo, né, da quebra de ponta de sulfeto. Agora, tonalizantes, tinturas mais leves, assim, é tranquilo. E já tem bastante coisa, né? Isso. Cabelo oleoso precisa evitar condicionador? De certa forma, sim, porque ele vai deixar o cabelo um pouco mais fino ainda, né? De forma que como se fosse aquele efeito fino, ele fecha a cutícula, né? O desafio do cabelo oleoso não é o condicionador, é que normalmente ou tem uma seborreia, ou tem uma dermatite seborreica, ou tem uma alopecia androgenética não tratada. Tem que tratar por dentro. Por dentro, tá. Entendeu? Qual que é a tua indicação para lavar o cabelo bem? Tu diz a nível de shampoo, água? Sim, água quente. Água fria, tá? Ai, difícil. E um shampoo que tenha 3 coisas: arnica, melaleuca e lavanda. Ai, que delícia. É fantástico. Arnica eu nunca vi, mas melaleuca e lavanda eu amo. Inclusive, nas estratégias dos MDMs, a gente produz os shampoos, são os mais, assim, elogiados. Que legal. Perfume. E
outro que eu gosto, que é o alecrim, não? É interessante, né? Ele é bacana. Só que como o alecrim ele tem uma ação de vasodilatação, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? O alecrim, por isso que eu falo que você não pode vulgarizar elementos naturais. O alecrim pode fazer mal, dá efeito colateral. Tá. Lavar, o nosso mito é verdade, sim ou não? Lavar com água fria deixa o cabelo mais brilhoso. Não. Não? Progressiva causa queda de cabelo. Meu Deus, progressiva. Causa quebra do cabelo, não é? Quebra também? Quebra. A queda não? A queda não, porque a queda vai ser interna. Ah, entendi. O que é a quebra de ponto Sim. de 50 quando a cistina, ela se rompe, né, virar cisteico. Então você pode, é o famoso corte químico, né? O cabelo que cresce até um ponto e... Secar o cabelo naturalmente é melhor. Depende, o secador ele não é um vilão. Até eu digo, o secador ele é vilão quando ele vira, quando troca o verbo dele. Ele de secador ele passa para moldador. Entendeu? Agora, como secador ele é muito incrível. 30 centímetros de distância, cara, você vai otimizar a secagem. Por exemplo, cheguei em casa, vou dormir daqui 1 hora, vou lavar esse meu cabelão. Pego o secador, passo um protetor térmico ali e tal, e seco bem meu cabelo, não tem problema nenhum. Melhor do que dormir com ele molhado, né? Com toda certeza. Caspa causada por falta de higiene. Mito. Caspa dermatite seborreica é causada por uma retroalimentação de um fungo chamado malacésia e principalmente, isso na internet eu curo, entre aspas, tá? Curo pessoas só por falar isso. Resistência à insulina. Dermatite seborreica é um dos efeitos da resistência à insulina. Então, trigo, leite e açúcar, aprenda a fazer jejum e aprenda a quebrar o jejum de forma correta. Chá verde de manhã e chá de camomila e passe dos 4 litros de água por dia. Olha aí, que você resolve a tua caspa. Olha só. E o cabelinho preso, como eu tenho usado bastante, porque, né, que eu não quero arrumar e tal. Pode estragar cabelo a gente prender sempre? Exceto que você gere um processo tão forte de prendimento tração, dele, né? Que é a famosa alopecia de tração, né, entendeu? Ocorre com essas etnias mais afros, aqueles penteados, rastafari, tranças, etc. Sim. Mas no teu caso, não. O que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, fui treinar, suei, né? Tenho ali, né, transpirei, e daí você amarro assim. Ali conserva fungo, bactéria, aquece. Se você tiver uma predisposição à alopecia androgenética, potencializa o afinamento. Entendeu? Tem que ser uma pessoa limpinha, né? É, o ideal. Michel, olha só, a gente passou muito tempo, mas muito bom. O que faltou dizer? Olha... O que tu gostaria de dizer? O que a gente tinha combinado aqui, mas tanta coisa, foi tão bom. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que cabelo tem relação com a vida, sabe? Entendeu? E que tratar o cabelo não é um pesar. É um ato de autoestima. E não é só estética, né? Muito além, né? É muito além. Eu acho que, como hoje as pessoas escovam os dentes, porque elas entenderam que é desconfortável ter mau hálito, que o sorriso é importante. Cara, ter cabelo é legal. Não tem nada de errado em ser careca. Inclusive, eu trabalho um ponto muito forte na minha narrativa, na minha comunicação, que ser careca é muito melhor do que ser doente. Então, mais vale ser careca do que broxa, ferrado com o coração, do que numa dessa você virar aí, né, participante de cemitério, né? Então, é muito melhor ser careca. Então, o careca com saúde, barbão e tal, tá show de bola. Agora, pergunta pra esse careca se ele não gostaria de ter cabelo. Ele gostaria, talvez agora é tarde demais pra ele, né? Sim. Conforme o contexto. Então, qual que é a minha mensagem? Cara, começou a cair cabelo, vai atrás. Mas vai atrás, cara, pra resolver mesmo. E você não vai... Saúde, né, também. Você não vai resolver com 3 meses, cara. Você vai resolver com a tua vida. Entenda isso. Como você não tem um fluido mágico pra passar nos dentes e nunca mais precisar escovar. Verdade. Entendeu? E eleja isso como prioridade. Porque a partir do momento que você elege o teu cabelo com prioridade, você percebe que é mais barato tratar o cabelo do que sair uma noitada. Sim, e pelo que eu entendi, vai mudar a vida também, porque daí você vai... A tua saúde vai mudar como um todo. Como um todo. Eu tenho MDMs assim que em 3 meses de tratamento, isso que o programa não é nutricional. O cara em 3 meses de tratamento perder 10 quilos. 10 quilos de doença. Sim, tem depoimentos. Sim, porque desinflamar o corpo... Exatamente, sem que fazer legal. dieta. Aprendendo, tipo, o cara tava já praticamente obeso e
ter libido de volta, ter, sabe, o cara se olhar no espelho, cabelo melhorando, o cara se olhar bem. Cara, pô, isso é vida, né, cara? Que legal. Michel, show. que bom conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Porque da tua história a gente nem falou, né? De tanta loucura que ele já passou, de tantos cursos que ele fez, de tanta coisa que ele já fez nessa vida. Mas que bom conversar contigo de novo, né? A gente se conheceu na TV, no Ver Mais, né? Show. Já foi morar lá para Governador Celso Ramos, tá lá no Paraíso, atendendo online. A gente deixou todos os contatos, mas repete aí o teu Instagram, né? Show. É o @MDM Saúde Capilar. Também tem o canal no YouTube, que é MDM Saúde Capilar, que tá com 120 mil e Olha poucos só, inscritos. que legal. E eu tô sempre no Instagram. Tô sempre informando, educando, seguindo, educando, né, aguentando o hater e tal. Mas que enfim, bom, né? Como seguimos. você vê isso como missão de vida. Isso Muito aí. obrigada por ter vindo de Governador Celso Ramos, uma passadinha em Joaçaba e aqui em Chapecó para conversar com a gente. Outras vezes que estiver por aí, avisa pra gente falar um pouquinho mais da tua história, falar das novidades. Eu queria falar do futuro da tricologia, mas vamos deixar para uma próxima aí. Vamos guardar assunto. Ficou o segundo capítulo. Obrigada, tá? Gratidão. Gente, segue nós lá, tá?